Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Em nosso último encontro, começamos a falar sobre o povoamento do continente americano pelas nações europeias. Falamos do início da colonização portuguesa no Brasil. Lembrando que os portugueses, durante 30 anos pelo menos, eles não deram muita bola para o território brasileiro porque estavam interessados em outras riquezas lá no Extremo Oriente, que na época era conhecido como as Índias, estavam atrás das famosas especiarias. Hoje, vamos falar de um outro país europeu que também foi responsável pela colonização de boa parte do continente americano. Vamos falar da Espanha. Será que a colonização espanhola foi muito diferente da portuguesa? Será que os espanhóis trataram melhor os nativos da terra? Eu acho que não, né? Vamos lá, pessoal. Hoje é dia de conquista espanhola na América. Bora? Bom, pessoal, para a gente começar, coloquei um mapinha aqui para ilustrar. Tá? Depois eu coloco a referência do mapa na descrição. Essa é uma divisão, não dá para ver toda ainda, né? A gente vai ver depois, da América Espanhola. Aí perceba, né, pessoal, a parte que não está colorida, que está nessa cor meio creme aí, é a América Portuguesa. O que está em verdinho ali, em rosa, em marrom também, em amarelinho, é a parte espanhola da América, tá? Então esse é o nosso foco hoje. Lembrando que tinha o Tratado de Tordesilhas que dividia o Brasil entre Espanha e Portugal. E essa linha, percebo que os portugueses acabaram avançando por ela. A gente depois vai entender esse processo também, tá? Mas agora efetivamente na colonização espanhola. Para começar, vamos falar um pouquinho do contexto, tá? Então a gente está ali no finalzinho do século XV, tá? A Espanha ela passa por um processo de unificação. Eram vários países que acabaram dando origem à Espanha, Leão, Castela, Aragão, Navarra, e essa unificação ela acontece durante o processo conhecido como Guerra de Reconquista. O que foi a Guerra de Reconquista? Os islâmicos, os árabes, muçulmanos, eles invadiram a Península Ibérica, na Europa, onde fica Portugal e Espanha atualmente, e a Guerra de Reconquista foi o processo de expulsão desses povos da Península Ibérica. Nesse contexto, nesse processo, na chamada Guerra de Reconquista, surgiram dois países. Primeiro Portugal, em 1139, consolidado mais tarde, e mais tarde a Espanha, que vai ter a sua consolidação no final da Guerra de Reconquista, quando em 1492, a última cidade islâmica na Península Ibérica foi derrotada, a cidade de Granada. Então, nesse processo, a Espanha surgiu. Ela surgiu também do casamento entre dois reis católicos, a Isabel de Castela e o Fernão de Aragão. O casamento dos dois uniu os dois últimos reinos ali que acabaram formando a Espanha, ok? Então, houve um processo de unificação política na Espanha a partir da Guerra de Reconquista. O modelo econômico adotado pelos países europeus nesse período é o chamado mercantilismo. Aí, qual que é o objetivo principal do mercantilismo? É o fortalecimento do poder real, do poder absoluto do rei, através do acúmulo de riquezas. Aí qual que vai ser a principal riqueza? Os metais preciosos. Então eu vou deixar para vocês aqui, tá, pessoal, a aula sobre mercantilismo, para explicar certinho para vocês quais são as principais características do modelo mercantilista. O modelo mercantilista que vai dar origem mais tarde ao atual capitalismo, ok? Então esse é o modelo econômico adotado pelos países europeus, que visava principalmente o acúmulo de riquezas. Aí qual que era a principal riqueza da época? Os metais preciosos, principalmente o ouro e a prata. Em busca dessas riquezas, a Espanha vai começar a investir também no processo de expansão marítima. Lembrando que Portugal já tinha começado esse processo um pouco antes. A Espanha sai um pouquinho atrasado, mas também vai ser muito importante, vai conquistar muitas áreas pelo planeta, ok? A expansão marítima espanhola ela tem o seu impulso mesmo com o aparecimento desse personagem, o Cristóvão Colombo. Qual que era o contexto? Eu vou pegar um mapinha para vocês aqui. Olha só. Enquanto os portugueses eles tentavam chegar até as Índias, dando a volta no continente africano, o Cristóvão Colombo ele aparece com uma outra ideia. Navegar em direção ao ocidente, navegar em direção ao oeste, para dar a volta no planeta e chegar lá nas Índias. Olha, professor, mas a Terra era redonda? Eles já sabiam que a Terra era redonda. Hoje em dia tem gente que duvida ainda, né? Mas
Colombo já sabia que a Terra é redonda, então o que ele vai propor para os reis da Espanha, principalmente a Isabel, que vai confiar na história de Colombo? Navegar em direção oeste para chegar lá nas Índias, onde estavam as caríssimas especiarias, um comércio que dava muito lucro na época. Então os reis espanhóis eles estavam interessados na expansão comercial através do oceano. E a ideia de Colombo era uma nova rota, já que os portugueses tinham tentado, já estavam fazendo, né, e vão conseguir a rota pelo continente africano. Os espanhóis, através de Colombo, eles vão buscar uma nova rota. Essa nova rota dando a volta no planeta, navegando em direção oeste para chegar nas Índias, lá onde estavam as especiarias. Foi chamado de maluco, né, gente? Porque, assim, a caravela era feita de madeira, movida a vento. A comida no porão estragava muito rápido. Então, quando o Colombo ele parte lá com as 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Ninha, eles não sabiam o tempo que a viagem ia demorar. Então, poderia ser um suicídio, uma viagem mortal, porque ninguém sabia o tempo que demoraria para dar a volta no planeta. Colombo afirmava que sabia até a distância, mas não sabia não, tá? Talvez achasse, né, que sabia essa distância. Bom, o Colombo ele vai fazer essas rotas aqui, eu separei para vocês, olha só. Olha principalmente a rota que está em vermelho. Ele parte do porto de Palos, na Espanha, ali passa pelas Ilhas Canárias e vai em direção ali à América Central. E no dia 12 de outubro de 1492, ele vai chegar nas ilhas que a gente conhece hoje como Bahamas, Guanani, na época para os nativos, que ele vai chamar de San Salvador. Olha só, hein, pessoal, quanto nome. Esse evento aconteceu no dia 12 de outubro de 1492. Ele entrou para a história como descoberta, aspas, descoberta da América. Professor, por que a gente não pode falar descoberta ou usar o termo descoberta errado? Porque já tinha gente habitando o continente. Então, a descoberta ela foi muito anterior, lá na pré-história ainda, né, quando os primeiros habitantes da América atravessaram pelo Estreito de Bering. Então, na realidade, né, foi uma chegada de um novo povo ao continente americano. Ele já era habitado, já tinha milhões de habitantes. Tá? Então aqui a gente vai ter um choque cultural. O encontro de europeus, né, os espanhóis agora, com um novo continente. Colombo, pessoal, ele vai morrer achando que chegou às Índias. Ele achava que estava no Japão, por exemplo, né, que estava lá no Extremo Oriente. Né, faltava só achar a região onde estavam as especiarias. Ele morreu acreditando que havia chegado às Índias. Mas na realidade, era um novo continente, um novo território, com novos povos nunca vistos pelos europeus. Por isso, mais tarde, os europeus vão chamar esse continente de um novo mundo. Ok, pessoal? Bom, então, a chegada de Colombo vai gerar uma disputa entre portugueses e espanhóis. Olha só. Os espanhóis e os portugueses começaram a disputar as rotas que eles estavam descobrindo. Os espanhóis, eles foram em direção oeste, acabaram chegando no continente americano, e os portugueses estavam tentando chegar às Índias, dando a volta no continente africano. Por enquanto, ninguém conseguiu. As disputas entre os dois países acabaram levando à assinatura de 2 acordos. O primeiro, em 1493, a Bula Intercoiteira, é um documento papal, dividia o mundo entre portugueses e espanhóis, contando 100 léguas a partir das Ilhas Cabo Verde. Então passava ali no meio do Atlântico. Só que os portugueses, espertinhos, eles desconfiavam que havia terra um pouco mais a oeste. Então tinha terra para lá, eles desconfiavam. Então eles forçaram os espanhóis a ampliar esse acordo. E acabaram chegando em 1494 ao Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária, contava a partir de Cabo Verde 370 léguas a oeste, aí traçava a linha imaginária. Essa linha dividia o Brasil, o atual Brasil, né, em 2 territórios. A parte que fica a leste da linha pertencia a Portugal e a parte que fica a oeste dessa linha pertenceria à Espanha. Divisão do mundo entre portugueses e espanhóis, com autorização do Papa. Ora, mas eles tinham direito de fazer isso? Por exemplo, o rei Francisco da França, ele falou, peraí, perguntaram para mim se eu aceito esse acordo? Os outros países não vão aceitar os acordos feitos entre Portugal e Espanha, tanto que a França tenta invadir o Brasil, os ingleses, através da pirataria, ou dos corsários ingleses, eles vão saquear navios espanhóis. Esses acordos entre portugueses e espanhóis, eles valiam basicamente para portugueses e espanhóis. Os outros países, eles acabaram não tomando muito conhecimento desses acordos, não. Bom, com a descoberta, as definições daí da área de cada país, entre Portugal e Espanha, por exemplo, vai ter início o processo, né, que a gente chama de colonização. Aí, aparece esse personagem aqui. Para tudo,
provavelmente um texto dele vai cair na sua prova, vai cair no seu vestibular se algum tema sobre a conquista da América Espanhola ou a colonização espanhola aparecer. É o Frei Bartolomeu de las Casas. Tá aqui a imagem dele, ó. Cadê? Deixa eu separar. Aqui, olha só. É esse personagem aqui. Ele foi um contemporâneo, ou seja, ele esteve presente, né, durante aí o processo de colonização espanhola. E é dele, pessoal, a maioria dos relatos, ou boa parte deles pelo menos, que retratam a colonização espanhola na América. E vocês vão perceber do textinho que eu separei para vocês, que ele era um crítico ferrenho da forma que os espanhóis tratavam os nativos da terra. Tá, pessoal? Então, ó, fica como super dica pensando no vestibular. Provavelmente vai cair um texto desse personagem, o Frei Bartolomeu de las Casas, né, que foi contemporâneo, ele presenciou a colonização espanhola aqui no continente americano, né, e ele foi um crítico ferrenho a forma que os espanhóis tratavam os nativos, tá? Então, olha só o texto que ele colocou, pessoal, que ele escreveu sobre uma parte dessa colonização. Dá uma olhada, ó. Tá em verdinho. Não fazem ali senão despedaçar, matar, afligir, atormentar e destruir esse povo por estranhas crueldades. Esse é o trecho mais pesado, que aparece, já vi em várias questões, tá? Então, como que foi a conquista espanhola na América? Ela foi violenta. Todos os países europeus que conquistaram o continente americano, eles tiveram como método de conquista a violência contra os povos nativos. Portugueses no Brasil, espanhóis na maior parte do continente americano e os ingleses e franceses também na América do Norte. O padrão de domínio na América foi o extermínio dos povos conquistados. Lembrando, né, pessoal, a gente vive um período no mundo hoje de ressignificar os heróis da história. Então, muitos desses espanhóis que vieram para a América, conquistaram, colonizaram, tratados como heróis na história, líderes importantes do passado, eles foram responsáveis pelo massacre de milhões de nativos no continente americano. Tá? A gente não pode esquecer isso nunca. O processo de conquista da América foi um genocídio, foi um massacre dos povos nativos. Então, ó, só voltando ao assunto, né? Quando cair questões sobre colonização espanhola, vai falar sobre a relação entre nativos e espanhóis, provavelmente um texto desse cara vai aparecer, o Frei Bartolomeu de las Casas. Certo, pessoal? Então, ponto de extrema atenção aí pensando no vestibular. Bom, no início da colonização, os espanhóis eles vão começar pelas ilhas. Onde eles chegaram primeiro? Nas ilhas do Caribe. As ilhas, a população das ilhas não era tão grande, lógico, né? Nem permitia, mas o início do processo de colonização vai ser por ali. Então, quais serão as primeiras atividades econômicas? Fundaram algumas vilas, né, nessas ilhas, por exemplo, onde hoje é Porto Rico, onde hoje é o Haiti, onde hoje é Cuba, onde hoje ficam as Bahamas. Nessas ilhas, principalmente, a busca por metais preciosos, né, o chamado ouro de aluvião. Para quem não sabe o que é, ouro de aluvião é aquele, por exemplo, você tem, né, a desagregação das rochas, a sedimentação das rochas, o ouro, que é um mineral como outro qualquer, só que raro, ele acaba se depositando no leito dos rios. Então, é a procura por esse tipo de ouro, chamado ouro de aluvião, uma das primeiras atividades econômicas nas ilhas do Caribe, ok? Outra atividade econômica era a agricultura de subsistência. Então, inicialmente, né, eles não encontraram grande quantidade de ouro e as ilhas do Caribe foram sendo povoadas. E os povos que viviam nessa região? Atenção, essas ilhas elas tinham milhares de habitantes. No processo de chegada dos espanhóis, esses habitantes eles foram sendo exterminados. Ou pela violência da conquista mesmo, por exemplo, eles resistiam à chegada dos espanhóis e eram exterminados por eles, ou pelas doenças que os espanhóis acabavam trazendo. Tá? Então, boa parte dos povos que viviam nessas áreas foram exterminados. Inclusive, o Bartolomeu ele cita no texto dele aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu voltar no texto. Olha só, pessoal, bem embaixo da parte que está em verde, ó, de tal sorte que de 3 milhões de almas que havia na ilha de Hispaniola e que nós vimos, não há hoje de seus naturais habitantes nem 200 pessoas. A ilha de Cuba está hoje como deserta. A ilha de São João e a da Jamaica, ambas muito grandes e muito férteis, estão desoladas. Processo de extermínio dos povos nativos das ilhas do Caribe.
Mas lembrando, hein, pessoal, esse genocídio ele não permanece apenas nas ilhas do Caribe, até porque as grandes civilizações estão na parte continental. Os astecas, os maias e os incas, principalmente astecas e incas, até porque os maias já estavam em decadência nesse período. Então a conquista espanhola ela foi marcada pelo genocídio dos povos americanos. Lembrando que não é exclusividade espanhola, os outros povos que dominaram a América também fizeram a mesma coisa. Bom, por volta de 1501, os espanhóis eles chegaram onde fica o Panamá, então na região mais estreita do continente americano, no Istmo, né, na passagem ali, no encontro, mais tarde com o canal do Panamá entre o Atlântico e o Pacífico. Mais tarde fizeram um canal artificial, os Estados Unidos forçou a abertura de um canal artificial, pensando na travessia dos navios de guerra ou de transporte de mercadorias. E ali os espanhóis fundaram Castilha del Ouro, né, uma vila que vai dar início à ocupação na região, ali na América Central, no Istmo da América Central. Em 1519, Hernán Cortés, atenção a esse personagem, tá, pessoal? Hernán Cortés, ele vai dar início à conquista dos astecas. Então vamos lá, ó, para tudo. Os astecas, eles formaram um gigantesco império, ali onde hoje fica a parte central, o Planalto Central do México, um império gigantesco, um exército poderoso que tinha milhares de soldados, tá? Os astecas, eles dominavam os povos da região com a força do seu exército, e exigiam desses povos pesados impostos, pessoas para sacrifícios humanos, ok? Então, quando Cortés ele chega onde hoje fica o México, ele vai encontrar uma das maiores civilizações do planeta na época. Os astecas, por exemplo, eles tinham a capital Tenochtitlan, que é uma cidade que ficava no meio do lago Texcoco, que era uma das maiores cidades do planeta na época. Estima-se que essa cidade tinha 200 mil habitantes. O que para o início do século XVI é muita coisa, uma das maiores cidades do planeta. Então, um império poderoso. Só que o Cortés, ele vai chegar na cidade ali por volta ali de 500 homens, 400, não dá para saber o número exato. Mas a quantidade de soldados que o Cortés tinha, comparando com o tamanho do exército asteca, a diferença era muito grande. Mesmo assim, o Hernán Cortés, ele vai conseguir conquistar os astecas. Então a gente precisa responder por quê, né? O que aconteceu? Como que um grupo de soldados, um número tão reduzido de soldados, acabou conseguindo conquistar um império que tinha milhares e milhares de soldados, um exército muito temido, os guerreiros do sol, o exército asteca. Então, mesmo com um número muito reduzido de soldados, os espanhóis conseguiram dominar os astecas. Da mesma forma, o Francisco Pizarro, olha só, ele foi o conquistador dos Incas, o outro império gigantesco que tinha aqui no continente americano. É a mesma coisa, o Pizarro com 200 e poucos homens, ele vai conseguir conquistar o Império Inca. Então a gente vai tentar entender agora todo esse processo. Como que os espanhóis com poucos soldados dominaram impérios poderosos da América que tinham milhares e milhares de soldados. Vamos lá? Então, primeiro pensando nos astecas. Como eu disse no começo, os astecas eles dominavam vários povos, ok? Então, esses povos que eram dominados, eles tinham que pagar impostos, ou seja, as tribos que eram dominadas, os povos que eram dominados pelos astecas, eles não gostavam desse domínio. O domínio asteca era violento, os povos tinham que pagar vários impostos, tinham que fornecer pessoas para sacrifícios. Quando os espanhóis chegaram, muitos desses povos acabaram se unindo aos espanhóis contra os astecas. Então, primeiro ponto de atenção, muitos povos que eram dominados pelos astecas, as outras tribos da região, que pagavam pesados impostos, acabaram se unindo aos espanhóis contra os astecas. Acreditavam, por exemplo, que os espanhóis seriam uma espécie de libertadores. Os espanhóis vieram para libertá-los do domínio asteca. Mal sabiam o que estava acontecendo, não é verdade? Outro ponto importante foram as doenças. Como assim? Pra quem não sabe, né, pessoal, o corpo humano ele se adapta a determinados vírus, tá? Então, por exemplo, o corpo ele vai criar imunidade quando ele entra em contato com algum vírus, por exemplo. Quando os europeus chegaram, algumas doenças que existiam na Europa, a varíola, por exemplo, elas não existiam na América. Isso expôs os nativos da América ao contato pela primeira vez com novos vírus. O resultado foi o quê? Uma mortalidade muito grande. Doenças que não matavam mais na Europa, aqui na América, elas fizeram um verdadeiro genocídio. Tudo bem, pessoal? Então, as doenças que foram trazidas pelos europeus também ajudaram a dizimar esses povos. Tribos inteiras que contraíram varíola, por exemplo. Foi de propósito?
Em alguns casos não, mas segundo relatos, em alguns casos sim, traziam pessoas infectadas para contaminar algumas tribos. Uma forma de extermínio. Outro ponto de extrema atenção é a superioridade bélica. Ora, aqui na América, nenhum dos povos usava o metal para fazer armas. Ou as armas eram de madeira, de pedra, né, de osso. Na Europa, já tinha o domínio do ferro. Então, os europeus eles chegam com armas de ferro, com armas de fogo, com canhões, né, com bestas, com cavalos, com armaduras. Ou seja, militarmente falando, os europeus eles eram superiores. Então, isso ajuda a explicar o domínio desses povos. Tem que repetir essa parte porque é muito importante. Ó. Como que os espanhóis, né, que enfrentaram dois gigantescos impérios que existiam na América, conseguiram dominá-los com pouquíssimos soldados? Primeiro ponto, apoio dos povos dominados. Principalmente em relação aos astecas, os povos que eram dominados pelos astecas acabaram se unindo aos espanhóis. Ok? Aumentando o número de soldados espanhóis. Foi um mau negócio, tá? As doenças. Os espanhóis trouxeram doenças que não existiam na América e acabaram matando milhares e milhares de índios. E a superioridade militar, bélica. Porque os europeus eles tinham armas melhores, armas de ferro. Enquanto aqui na América esse tipo de arma não existia. Então esses fatores reunidos, eles ajudam a explicar aí o domínio espanhol, a derrota dos astecas, por exemplo, diante de Cortés com pouquíssimos soldados. Ok? Outra coisa que a gente tem que lembrar também, assim, por exemplo, existia uma lenda entre os astecas, um deus chamado Quetzalcóatl, que é a serpente emplumada. Uma das interpretações é essa. Esse deus ele era um deus vingador, tá? Que ele teria sido banido para o mar. Em algum momento ele voltaria do mar, do oceano, para se vingar dos astecas. Então, quando Cortés chegou, né, o Montezuma, que era o rei asteca na época, ele achou que o Hernán Cortés era o Quetzalcóatl, né, que estaria voltando para destruí-lo. Ok, pessoal? Então, os mitos também ajudaram a amedrontar os astecas. Outra coisa importante, os cavalos. Não existia cavalo na América. Então, aquela figura do cavalo com o cavaleiro em cima, de armadura e tudo mais, aquilo assustava demais, né, os astecas, que acabavam fugindo, amedrontados com aquela figura, que eles achavam que era uma coisa só. Tipo, o cavalo e o homem seriam um bicho só, né, um animal só, e eles fugiam amedrontados. Ok, pessoal? Então, são alguns fatores aí, esse menos, lógico, da questão da religião, mas superioridade militar, uso do cavalo, armas de fogo, armas de metal, as doenças e o fato de algumas tribos que eram dominadas se associarem a eles, ok? Montezuma, inclusive, quando ele soube da chegada do Cortés, ele mandou presentes, mandou ouro, inclusive, mandou mulheres, mas isso acabou atiçando ainda mais a cobiça dos espanhóis. Quando o Cortés ele chega lá em Tenochtitlan, capital asteca, os espanhóis eles ficaram deslumbrados com a cidade, com a beleza da cidade e com a estrutura gigantesca que a cidade possuía. Mais tarde vem o extermínio dos povos, tá? O início ali foi um pouco amistoso, mas depois desentendimentos provocados pelos espanhóis acabaram levando ao extermínio dos astecas, certo? Bom, e em relação aos incas, tá? Os incas, o conquistador foi o Francisco Pizarro, tá? O Pizarro, ele vai aproveitar o quê? O imperador inca, ele tinha morrido. Entre os incas, o imperador era considerado um deus, então ele tinha morrido. O trono ficaria para um dos filhos, ele tinha dois, tá? Esses dois filhos, um deles, Atahualpa, começaram a disputar o poder. Então eles entraram em guerra pelo poder. O que Francisco Pizarro fez? Ele aproveitou essa disputa, né, que enfraqueceu o Império Inca e acabou conquistando o Império Inca, tá? O Atahualpa, ele recebeu bem o Francisco Pizarro, deu ouro de presente para ele, mas ele foi feito prisioneiro e depois foi executado pelos espanhóis, tá? Assim foi a conquista dos incas pelos espanhóis. Ok, pessoal? Bom, os dois grandes impérios dominados, os espanhóis eles vão dar sequência agora ao processo de colonização, tá? Lembrando, o processo esse que foi marcado pelo extermínio. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai falar como foi a administração da América Espanhola, como que o rei da Espanha, ele organizou a conquista, a ocupação do território, a retirada de riquezas, ok? Mas isso é um assunto para o nosso próximo encontro, que vai ser breve, hein? Prometo. Pessoal, qualquer dúvida, não esqueça e entre em contato pelos nossos vários canais, ok? Beijo do professor Fabião, vamos juntos construir a história.